Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Boa noite. Agora já é noite nesse nosso estado de São Paulo. Plantão do Evangelho no Lar. Pois é, continuei por aqui. De repente falei, vou ficando mesmo. Estudar mais um pouquinho. Falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre falo aí no intervalo, para quem não tem, adquirir no mundomaior.com.br. Mas se você também não tem, não vai ficar sem ler. Hoje a internet possibilita que a gente estude também através dela, né? E tão prático, você pode, através da internet, procurar o Evangelho segundo o Espiritismo e acompanhar com o nosso comunicador de hoje. Que bacana vai ser. Primeira vez que a gente vai fazer um plantão do Evangelho no Lar, né? Nosso querido Norberto Gavioli, que está conosco. Sinto uma brisa de mar por aí. Tudo bem, Gavioli? Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer poder participar desse programa com você, Anselmo, é muito legal. Estamos aqui, né, na orla aqui de Ubatuba, tomando uma brisa geladinha. O sol vai embora, o frio vem. É, né? Eu imagino. Mas que bom, bem pertinho dessa natureza bacana. Vamos iniciando o nosso plantão. Você vai poder acompanhar conosco também pelo Facebook da TV Mundo Maior, pela TV Mundo Maior. Pode entrar no site tvmundomaior.com.br. E para iniciar, como a gente sempre faz, o Evangelho no Lar, e aqui no plantão do Evangelho na nossa Boa Nova TV Mundo Maior, é o Norberto aí, que possa fazer uma breve oração para nós iniciarmos esse estudo. Muito bom. Então vamos elevando o nosso pensamento para que nós possamos, nesta tarde, absorver esses conhecimentos que nos são trazidos pelo Evangelho de Jesus. E mais do que aprender esses ensinamentos, é podermos vivenciá-los a todo instante. Isso é o objetivo do próprio Evangelho, né? Trazer uma boa nova, uma estrela guia para o nosso desenvolvimento moral. E que todos nós sejamos abençoados nesses propósitos. Assim seja, e assim que nós iniciamos para o nosso Evangelho. Você participa também conosco. Fique à vontade de mandar a sua participação, do que você está achando do tema, ou alguma pergunta referente ao tema dessa noite. E já tem aqui bastante pessoas aqui com a gente, né? Cadê o nosso... deixa eu procurar, calma aí, é o TV, né? Agora, TV Mundo Maior, a gente sai da rádio, está na TV. Aqui, sabe o que é? Emissoras da Fundação André Luiz, é a nossa área de comunicação, e a gente leva para você o nosso estudo, seja por um canal ou pelo outro. Nós estamos sempre aqui. Essa é a Fundação André Luiz, levando... Temos aqui a continuação, Evangelho, o meu é esse aqui, ó. Edição econômica do ID, que eu acho bem bacana, até o papel é diferente. Muito bom para ter no seu centro espírita, dirigente, e presentear as pessoas que não podem comprar livros. Muita gente vai no centro e fica olhando lá, gostaria de ter e não pode. É uma edição econômica igual a outra, maravilhosa, vale a pena procurar. Meu reino não é deste mundo, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui continuando, hoje nós vamos falar do ponto de vista, que é o item 5. Para quem está acompanhando na TV, no Face, tem aí a descrição. Então, o meu reino não é deste mundo, capítulo 2 do Evangelho, item 5, o ponto de vista. Vou trazendo aqui os trechos para esses comentários que serão de grande aprendizado para todos nós. O nosso telefone do ouvinte é o 0800 979 5011. 0800 979 5011. Ou você pode ligar no 2457 5011. Tem o nosso WhatsApp, você manda sua mensagem por ali. 99643 3827. 99643 3827.
são os nossos canais de comunicação. Isso para ser imediato, né? Durante este programa, mas também tem através do Fale Conosco do site radioboanova.com.br, porém ali demora um pouco mais porque precisam enviar para a gente e tal, né? Esses aqui é para o momento do programa. Vamos lá, Norberto. O ponto de vista diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. Até essa questão de passagem, né, que é o que nós estamos presenciando tanto agora nesse momento com essa desencarnação em massa por conta do coronavírus, né, Norberto? E muitos questionam, né, até aqui no programa que a gente faz o pronto atendimento, as pessoas perguntam, né, mas como, né, por que pessoas tão bondosas, religiosas, e acabam partindo com uma doença que veio através aí dessa pandemia, e essa fé no futuro, mesmo tendo fé no futuro, esses momentos abalam as pessoas. Queria que você comentasse sobre esse trecho dessa fé, porque para nós essa ideia clara da vida futura já é para nós um consolo, né? Já nos dá uma certa tranquilidade de que nós continuaremos. Você falou a palavrinha mágica aí, né? É a tranquilidade. Nós ficamos tranquilos, nós permanecemos tranquilos quando nós temos uma coragem de convicção, quando nós temos uma nova verdade que nos alenta, que nos mostra algo diferente daquilo que a gente tinha como verdade até tempos atrás. Por isso que Jesus falou: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando no Evangelho é abordado o ponto de vista, o nosso ponto de vista é a conclusão que nós chegamos de uma nova informação. Nós temos, todos nós, indistintamente, temos as nossas verdades. E essas nossas verdades, elas são relativas ao nosso ponto de vista. Levando isso para o dia a dia, para um corintiano, dentro do ponto de vista dele, o melhor time de futebol é o Corinthians. É o ponto de vista dele. Para os palmeirenses, é o contrário. O melhor time do mundo é o Palmeiras. Então, depende de como você cria a sua base, como você estabelece as suas linhas de conhecimento, as análises que você faz do evento que está acontecendo, daquilo que você está vivenciando, para você formar a sua própria opinião. E uma vez que você estabeleceu essa opinião, você a exterioriza como o seu ponto de vista. E quando no Evangelho nos é trazido a pluralidade das existências, que na casa do Pai há muitas moradas, que existe uma vida futura, nós ficamos com um horizonte muito mais amplo do que aquele restrito ao aqui e agora. Se bem que nós necessitamos do aqui e agora para entender o que ocorre conosco e nos prepararmos sem nos desesperarmos para eventos futuros, porque são experiências adquiridas. Então, quando você falou, né, na perda de um ente querido, evidentemente que quando a gente perde algo, a gente sente, a gente vivencia o luto. O luto não é, pela ciência, o luto não é só quando morre alguém e a gente veste a roupa preta. O luto é caracterizado pelo sentimento de perda, fica um vazio. Mas olha que bacana se nós substituirmos esse vazio por um novo tipo de vida.
uma nova forma existencial, uma forma espiritual de nós continuarmos existindo, sem termos que esperar o dia do juízo final para poder continuar com a vida. Porque dentro da crença católica, nós aprendemos, né? Eu como coroinha, eu fui coroinha, né? Eu ajudava o padre a rezar a missa. Você também, Anselmo? Não. Eu só fiz duas semanas de catecismo, mas aí eu já vi que não era a minha, não identifiquei. Isso. Mas eu estudei em colégio de padre, eu era coroinha, eu carregava o estandarte e eu brigava com o padre que ele rezava a missa em latim. Olha que coisa interessante. Ele rezava a missa em latim e ninguém entendia latim, a gente não entende nem o português, quanto mais o latim. Então eu brigava com ele, eu falava, que troço que você fica falando, que quando você acaba de falar, a gente diz amém e não sabe o que você falou. Então eu já tinha essa luta interior. Então, dentro das crendices que nós fomos absorvendo, de que se nós fôssemos bonzinhos, nós iríamos para o céu, e se fôssemos mauzinhos, iríamos para o inferno. Mas isso só aconteceria depois do juízo final. E aí eu perguntava para o padre, tudo bem, qual que é o dia do juízo final? Quando que ele vai ser? E ele não sabia me responder. Ele falava, a gente não sabe. Bom, mas se vocês não sabem, o que vocês falam? Então, a gente indo buscar esses novos dados de realidade, vão nos dando tranquilidade. Então, a gente vai trocando a nossa verdade velha, que valeu durante um período, durante um determinado grupo, para um determinado grupo, e vamos absorvendo novos conhecimentos que nos vão dando um fortalecimento, nos vão dando uma coragem para enfrentarmos os desafios, as perdas do dia a dia, para termos melhores condições daqui para frente. Achei interessante isso, porque como que nós vamos, se a gente está estudando ali uma determinada doutrina, né? E aí quem está ali nos orientando não sabe explicar o porquê, aí já acende aquela dúvida, né? Poxa, então será que é aqui mesmo? Porque eu vou seguir, e ele que está aí há mais tempo não sabe me explicar, se aí dá a entender que ele não tem certeza, a gente já começa, acho que foi aí quando eu falei do catecismo, a gente já começa assim, eu acho que eu preciso conhecer outros lugares, outras doutrinas para ver se eu vou me encontrar, né? E você vê que é interessante, porque Jesus, quando ele nos vem trazer a sua própria revelação, né, a autorrevelação, como o caminho, a verdade e a vida, ele nos falou que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Não dá para ficar em cima do muro. Enquanto nós estamos em cima do muro, nós estamos gastando uma energia para nos equilibrarmos sem resolver o problema. A gente não sai do lugar, a gente só fica em equilíbrio. A gente não vai para frente. Então, a busca da verdade, a mudança do nosso ponto de vista, fortalece o nosso caminhar dentro da evolução que Jesus preconizou, que é o desenvolvimento moral da humanidade como um todo. Continuando aqui no ponto de vista, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação no país ingrato, que foi o trecho anterior. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta, para ele, uma calma de espírito que lhe atenua a amargura, Norberto. Isso é bastante interessante, porque pesquisas realizadas
O ser humano ele tem dois grandes medos. O primeiro medo que ele tem é de se apresentar em público, de falar em público. Isso é o que mais atemoriza as pessoas, que é a exposição. E a segunda coisa é o medo da morte. E é interessante porque nós não conseguimos viver sem passarmos pela análise do ponto de vista do outro. Por isso que nós somos seres sociais. Tudo que nós fazemos com um objetivo e é o outro que nos analisa. Quando eu vou a um supermercado, eu dependo do outro que produziu aquele produto e pôs na prateleira. Quando eu vou a um banco, eu dependo do outro, é a entidade banco. Quando eu nasci, eu dependi de um outro, que foi a minha mãe que me pariu. Quando eu fui gerado, eu dependi de dois outros, que foi minha mãe, que deu o óvulo, meu pai, que me deu o espermatozoide. Então, veja a nossa vida de relação em função dos outros. E nós não nos acertamos com os outros que estão mais próximos da gente. E a gente vive numa codependência. Então, se nós estamos aqui nessa codependência, se nós temos certeza absoluta que é uma coisa que não escapa a ninguém, é a morte física. Se nós temos certeza da morte física, por que eu tenho que ter medo dessa morte física? Se nós cremos que existe algo além da matéria, que a matéria é burra. Essa matéria que nós temos é arroz, feijão, batata convertida em carne. E ela precisa de um dinamismo dirigido pelo Espírito. E o Espírito é eterno. Então, olha que coisa bacana. Quando eu nasci aqui na Terra, eu devo ter morrido de algum outro lugar, porque eu não fui inventado aqui na Terra. Tudo é uma transição. Então, eu saí de algum lugar onde eu tinha um tipo de vida, que era a minha vida espiritual, deixei aquele mundo espiritual, nasci neste mundo material, aqui fui bem recebido por aqueles que tinham ansiedade em querer que eu chegasse, aí vivencio um longo período, crio as minhas relações com os outros, me acerto e me desacerto com esses outros, aí eu parto, eu saio daqui, restam os outros. Aqueles que me queriam bem vão sentir falta. Aqueles que não me queriam bem vão dar graças a Deus que eu já fui. Mas eu saio daqui e vou renascer em outro local, eu mudo o meu estado. Então, como ele fala que esse ciclo de nascer, viver, morrer para renascer novamente, são ciclos muito, mas muito curtos, relacionados com a existência infinita do Espírito. Para nós trazermos aqui para o nosso dia a dia, a nossa terrinha, essa terra bonita e maravilhosa, ela tem 4 bilhões e meio de anos. É tempo a dar com pau, que se passou até a Terra ter condições de nós podemos chegar aqui como nós somos agora. Então, dentro de todo esse nosso processo evolutivo, vivenciando as nossas existências nos vários reinos da natureza, até nós recebemos o diploma de espírito, é um aprendizado contínuo. Então, o meu ontem, eu morri e renasci hoje. Então, quando nós vamos dormir, nós morremos com aquele dia, passamos um período inerte e aí renascemos na manhã seguinte para uma nova vida, para uma nova atividade junto com os outros. Então, esse nascer, que a gente imagina que sejam só 80 anos, dependendo quanto a gente vai viver aqui, equivale a uma noite numa existência de 80 anos. Uma noite em 80 anos não é nada. Como uma vida de 80 anos numa existência infinita é um cisquinho. E a gente se preocupa mais com o dia a dia do que com aquilo que a gente tem condições de realizar e vai realizar. Porque
como os Espíritos nos ensinaram, nós somos criados simples e ignorantes rumo à perfeição. Então, a nossa perfeição, o que é? É o entendimento das leis de Deus e o nosso bom relacionamento com os outros, que é fruto do nosso desenvolvimento moral. Então, não precisa ter medo de morrer. O que a gente tem que ter é vontade de viver até chegar o final, que a gente não sabe quando vai ser, e colher os melhores frutos durante essa jornada, que pode ser o período que for, no máximo hoje aqui 100, 120 anos. Às vezes eu penso que é esse desconhecido que faz ter o medo da desencarnação, né? Talvez na existência pudéssemos ter alguns flashes, assim, só a parte boa. Não precisa colocar o que foi mais, né, pesado. Só a parte boa, assim, como se estivesse um filme, aquele balãozinho que aparece. Ah, quando eu estava lá no plano espiritual, que bacana, olha só. Talvez desse mais uma tranquilidade, novamente a palavra, para esse momento, né, para que nós refletíssemos. Mas não é assim, né? Eu vou trazer também aqui os nossos ouvintes que estão mandando um olá para a gente. A Lúcia Vasconcelos de Natal, bem-vindos ao lar de todos nós. Graças a Deus por feliz oportunidade. Obrigado, Lúcia. Ângela Freitas, que é do Mundo Novo na Bahia, mandando abraço. Também temos aqui o Esmeraldo Bezerra Cavalcante Tomás Vilas Boas. Ele é lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Diz o seguinte: já estou aguardando o plantão do Evangelho no Lar nessa quinta-feira, e a melhor bênção dessa pandemia do coronavírus foi eu ter tido tempo para acompanhar a programação da TV Mundo Maior. Gratidão. Que bom, meu querido Esmeraldo, né? Que a nossa programação, tanto rádio e TV, estamos aqui justamente para isso. Divulga aí para os seus amigos aí, familiares também em Natal. Um abraço a todos. Agora de Uberaba tem Marlene e José Dibe. Boa noite, amigos, irmãos do plantão do Evangelho. A nossa gratidão pelos ensinamentos que recebemos todos os dias. Obrigado a vocês. Também a Marina Nascimento, também de Uberaba. Mariana, não, é Marina mesmo, Marina do Nascimento. Boa noite, Alexandre Norberto. Alexandre comentou sobre a versão econômica do Evangelho para doar às pessoas. Meu cunhado, Carlito Fiondi, trabalhador assíduo da Casa Espírita, realiza esse trabalho todas as quintas-feiras no centro. Ele distribui Evangelho a quem não pode comprar. É um trabalho lindo. Que maravilha, hein? Um abraço para o Carlito aí, distribuindo Evangelho às pessoas, né? Temos o pão material e espiritual. O espiritual está aí também para ser distribuído. Mais alguém participando aqui com a gente, o Ademilton Rubim. Ademilton, acho que é Rubim a cidade, em Minas Gerais. É muito importante se expor um ponto de vista a respeito da vida, enfatizando os ensinamentos do Evangelho. Mas nossas atitudes é que vão revelar se realmente estamos com Jesus, né, Norberto? Exatamente. A teoria é uma beleza, né? Equivale a nós fazermos um curso de natação pela internet e sem nunca termos molhado o pé. Aí a gente mergulha numa piscina, não vai dar certo. Então não adianta nós simplesmente termos o Evangelho decorado pelo nosso conhecimento, né? Não vivenciarmos no dia a dia. Então a colocação em prática é que é o importante. E é o que Jesus fez. Jesus, ele não escreveu o Evangelho. Ele vivenciou o Evangelho em todas as passagens que estão relatadas pelos evangelistas. Era aquele momento, aquela situação, aquela oportunidade que ele exteriorizava o conhecimento dele, aproveitando-se daquelas condições de tempo, das pessoas, dos pontos de vista de cada um, aí ele vinha e colocava o ponto de vista dele como uma verdade, como um caminho, como uma vida, uma nova vida que teríamos daí para frente. Muito bem. Continuando aqui o ponto de vista no Evangelho segundo o Espiritismo, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre.
incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. E já fala muito dos apegos que nós temos pelas nossas coisas, pelas nossas conquistas, como se fôssemos também, tudo isso vai juntinho com a gente na mala, né? No momento em que encerrarmos nossa passagem por aqui. Eu tenho um amigo que ele dizia, né, que nós nascemos careca, banguelos e pelados. E quando a gente vai embora, a gente vai na mesma condição. Então a gente deixa tudo aqui. Então todos os bens que nós administramos, eles na realidade eles não nos pertencem, ele pertence à própria terra, porque tudo aqui na terra é reciclado. Por isso que tem a lei da destruição, que faz parte das leis morais. Então, os bens materiais, e isso os espíritos nos explicam muito bem no livro dos Espíritos, os espíritos se utilizam da matéria para o desenvolver da sua inteligência. O desenvolvimento da inteligência proporciona o bem-estar. Então, os nossos bens materiais, eles deveriam estar vinculados ao nosso bem-estar. A ciência caminha paralela ao nosso bem-estar. Ela promove vacina, ela nos traz o conforto da internet, a facilidade da comunicação via internet, ela produz materiais que nos dão roupas melhores protegidas do que as roupas antigas, os nossos alimentos duram mais que os alimentos antigos, a melhoria dos meios de locomoção. Então, a condição social ela é melhorada em função do avanço científico. Isto anda paralelo com o desenvolvimento moral, porque se nós ficarmos unicamente presos aos bens materiais, nós vamos exacerbar, nós vamos pôr mais em prática o nosso egoísmo. A gente vai querer tudo para a gente. E isso é uma coisa instintiva. O ser egoísta, não é o ser egóico, é o estar no estado de egoísmo, é uma coisa natural, faz parte da natureza humana. Porque lá atrás, quando nós ainda não éramos diplomados como espíritos no reino animal, a gente sempre lutou pela comida. A gente sempre lutou pela nossa vida, ou fugindo, ou atacando, para preservar a nossa vida. Então, isso é um ato egóico. E a gente veio trazendo isso ao longo do tempo. Lá atrás, eu não sabia se eu ia ter comida no dia seguinte, então eu reservava essa comida. E quem vinha tirar essa comida de mim, eu atacava. E isso continua preso dentro da gente. Então, nós trabalhamos para obter comida. O nosso trabalho é trocado por dinheiro. Dinheiro é um bem de troca. Quando sobra dinheiro, eu aplico em outros bens. Então, trabalhei, comprei comida, sobrou, eu compro um relógio. Quando me falta trabalho ou me falta comida, o meu relógio ele é vendido para ser convertido novamente em comida. Então, os nossos bens materiais equivalem a alimento armazenado para a nossa subsistência. E isso a gente vem trazendo ainda egoisticamente. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, como eu não posso reservar comida dentro do freezer, eu reservo dinheiro, que tem uma certa equivalência. Aí eu quero tudo para mim. E aí eu busco mais conforto.
eu extrapolo o conforto. Eu tenho um amigo, ele desencarnou há pouco tempo, e um dia nós estávamos viajando, né? E ele me chamava de alemão, e nós estávamos descendo a Serra de Santos, e eu estava dirigindo, ele bateu assim com a mão na minha perna, falou: alemão, estou num dilema. Eu falei: o que foi, Charles? Ele falou: puxa vida, eu tenho 5 carros, uma fazenda, um monte de apartamento, um monte de imóveis, e eu só tenho um bumbum. Não dá para eu estar em todos os locais ao mesmo tempo. Para que eu preciso de tudo isso? Olha a reflexão no acúmulo dos bens materiais. Então, tudo isso, quando a gente vai verificando o que é um empréstimo, a gente não fica apegado a esses bens. A gente tem para manter o conforto, mas não deve ser algo exagerado. E é isso que a gente tem que verificar. A nossa existência, ela é passageira, a gente aprende convivendo com esses bens, produzindo esses bens, compartilhando esses bens, como esse nosso amigo lá do centro de Minas, que compartilha o conhecimento do Evangelho gratuitamente para os que não têm potencial de compra. Isso é o compartilhar. Então, à medida em que nós vamos ampliando esse nosso leque de vida presente, vida passada, vida presente e vida futura, isso nos dá uma certa tranquilidade. A gente enfrenta os dissabores da vida com mais tranquilidade. É o emprego, né, da fortuna que nós tanto falamos, né? Porque não é proibido você trabalhar, construir, ter seus bens, mas é uma ótima reflexão, né? É ter os bens, mas eu vou poder usufruir de tudo, eu só vou acumular para, né, talvez futuramente, a não ser que você vou deixar porque vai ter um filho que vai precisar, vai ter família e tudo mais. Beleza, mas eu gostei dessa dele, porque realmente ele não pode, né? Não haveria não poderia nem sair com todos os carros, né, de uma vez, é um por vez, ou seja, te coloca naquele instante, né? Para agora, o que eu necessito, né? Exatamente. Muito bom isso. Deixa eu mandar abraço para quem está no nosso Facebook da TV Mundo Maior, Deise Mansano, Viviane Silveira, curtindo da Parabólica em Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu sou fã dessa TV, obrigado. Ronaldo Silva, de Serra, no Espírito Santo, a Dilene Silva, de Além Paraíba, em Minas Gerais, Ezequiel Nogueira, a Maria do Socorro Valente, tem aqui a Clarice Bertanoni, Namastê, Anselmo e Norberto, Namastê também para você. Me lembra a Sueli Firmino, minha amiga, que já participou muito comigo na Boa Nova. Pedrote Mendes, boa noite, meus irmãos. Muita luz e paz para todos. Aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. O Carlos Lima está em Igaraçu, no Pernambuco. Também tem o Bruno Graff, de Poá, aqui em São Paulo. Custódio Conrado, de Natal. Tem a Miriam Heissmann. Alegria participar deste programa. Que bacana que as pessoas estão de diversos lugares, né? Pelo nosso WhatsApp, pelo telefone também. Temos aqui Elisvan Lopes. Boa noite, estou aqui na cidade de Vila Propício, interior de Goiás, aprendendo cada dia mais com vocês. Também Beraba sempre presente, a Elza e Isis, acho que eu não falei delas, né? Sempre ligadinhas para que tenhamos cada dia mais esse maravilhoso aprendizado. O Beraba tá toda aqui com a gente, hein? Que beleza. E também, aqui por último, Glaura Pinto, de Valmorbida. Glaura Pinto Valmorbida, de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Cada vez mais luzes para quem traz Jesus para dentro dos nossos lares, através do plantão do Evangelho no Lar. E eu vou dizer, viu, Glaura, nós conseguimos levar essa luz do Evangelho, não é a nossa luz não, que nós não temos essa capacidade, mas a luz do Evangelho nós levamos graças a vocês mesmos, a todos que ajudam a fazer a nossa programação, a TV, a rádio,
graças ao Clube Amigos da Boa Nova, o coração que pulsa toda essa programação. Então, muito obrigado a todos que contribuem, porque sem vocês nós não teríamos essa alegria de poder fazer chegar a doutrina espírita a tantos lugares distantes, Japão, né, outros países. Muito obrigado. Continuando aqui com o ponto de vista que eu estou gostando, tá muito bom. Continua aqui. Tomando o seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire, aos seus olhos, uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Os homens de projeção, como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha, e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Pois é, essa explicação do ponto de vista é incrível também, né, Norberto? Dependendo do local, da posição, do momento, até espiritualmente dizendo que nós estamos, nós podemos observar até o que é grande, pequeno ou o contrário, né? Exatamente, não? E você veja que coisa interessante, que é a nossa capacidade de enxergar as coisas. Quando a gente analisa à luz da física, um objeto que ele é grande ou pequeno, em função da proximidade que nós temos dele. Então, quando vocês que estão nos vendo, né? Quando eu coloco essa xícara aqui pertinho do meu rosto, ela fica gigantesca. Aí eu vou afastando ela do meu rosto, ela vai diminuindo de tamanho, né? Vocês que estão vendo aí, ela vai ficando pequenininha. E isso acontece por quê? Porque a luz que incide na xícara é a mesma, só que os raios que retornam com esse conteúdo que nós identificamos como xícara, cada vez que nós nos afastamos, menos raios chegam para a gente. Então, dá a impressão do objeto ser pequeno. E quando a gente não está enxergando bem de longe, a gente usa um óculos mais forte, porque o óculos faz convergir esses fótons que não bateriam na nossa retina. O óculos faz com que todos os fótons que batem na lente convirjam para o centro da nossa retina. Ou a gente usa o binóculo, que é a mesma coisa. Então, eu tenho um objeto que está longe, eu trago ele mais para perto, porque eu tenho um mecanismo que faz a agregação dos fótons. O fóton é o conhecimento que viajou, é a informação que viajou daquele objeto que eu chamei de xícara. O Evangelho e o Espiritismo são os óculos que nós temos para enxergar mais longe tudo aquilo que nos cerca, mesmo a grandes distâncias. Porque o ensinamento do Evangelho, ele fala da vida futura. O tema, o capítulo que nós estamos analisando hoje é: na casa do Pai há muitas moradas, meu reino não é deste mundo. Eu consigo enxergar isso se eu não tiver um óculos que me informe que isso pode ser real. Que no texto ele coloca isso como um dogma, antes do item número 5. Porque a gente não tinha, tempos atrás, como comprovar isso, porque os espíritos não haviam se auto-revelados como algo que existe após a morte. Então, só há 150 e pouquinhos anos atrás, com o advento do Livro dos Espíritos, os próprios espíritos se auto-revelaram, dizendo: olha, a morte não existe, o que existe é a perda do corpo físico e a continuidade do espírito. Isso, para vocês, que vocês achavam que podia acontecer, é uma realidade. Então, nós ganhamos um óculos para enxergarmos algo que antes a gente não enxergava. Então, essa é a beleza do Espiritismo,
que equivale àquele indivíduo que está em cima de uma montanha, que é o texto, que foi a alegoria citada no texto, que eu, do topo da montanha, eu consigo enxergar tudo que está em volta da montanha. A minha visão é mais ampla, não fica restrita àquilo que está colado ao meu olho. Então, o nosso conhecimento, a busca de novas verdades, é a equivalência de nós ampliarmos o grau do nosso óculos. Muito bem. Mais abraços aqui para o nosso pessoal querido. A Miriam Heissman, já falei. Elo Balta. Boa noite a todos. Edson Alaor. Ana Shirley, Adriana Aguiar, Inês Timóteo de Sorocaba, Lia Márcia Carvalho. Boa noite, amigos queridos. Como sou grata por esse aprendizado. A Roberta Lima também. Carlos Tanimura, Maísa Bahia, Cristiane Assunção, Maria Salvadora, quanta gente participando bacana, hein? Obrigado a todos vocês aqui que estão, né, bebendo do Evangelho conosco, né, porque a gente vai aprendendo junto aqui com todo esse capítulo sobre o ponto de vista. Meu reino não é deste mundo. Se bem que, olha, isso que é fé no futuro, né? Porque quando ele vem e fala assim, meu reino não é deste mundo, aquele pessoal que era mais imediatista naquela época, poxa, a gente queria conquistar tudo, já ia ficar no poder, e ele vem falar que não é desse mundo, quer dizer que eu tenho que morrer para ver esse reino aí. Eu não vou não, hein? Vai sozinho. Mas isso que demonstrou muita fé. Exatamente. Porque se me oferece uma coisa que é assim, mas quanto que é? Que é no futuro, né? Agora não. Ah, vou nada, não sei. Está me enganando. Vamos aqui continuar mais um pouquinho aqui. Dá tempo? Acho que eu vou concluir aqui para que o Norberto ainda possa fazer uma breve vibração final. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Aí, Norberto, e com esse trecho final, queria que você até já fizesse dele as suas vibrações para o nosso encerramento, que passou tão rápido no nosso Evangelho, através dessa conclusão desse item do ponto de vista. Já agradecendo a você pela participação e por dividir conosco do conhecimento que você traz da doutrina espírita. Nesse último trecho, ele fala da humanidade, né, da missão da humanidade como um todo. Então, a missão da humanidade como um todo é o próprio autodesenvolvimento, é o próprio autoconhecimento. Porque, apesar de nós convivermos com os outros e dependermos muito dos outros, somos nós que nos autodirecionamos. Se depender da vontade dos outros, não acontece nada com a gente. Se depender da nossa própria vontade, do nosso livre-arbítrio, da nossa força de vontade, do nosso ponto de vista, focado em algo muito mais duradouro aqui e agora. Então, essa é que é a beleza do ensinamento desse texto, o item 5, que ele trata do ponto de vista. Então, que a partir de agora, cada um de nós possa reavaliar tudo aquilo que nós já sabemos e, na busca de novos conhecimentos, descobrindo novas verdades, formarmos o nosso novo ponto de vista. E, a partir disso, podermos trabalhar em nosso próprio benefício e em benefício de toda a humanidade.
E assim, damos por encerrado o Evangelho desta noite. Que assim seja. Obrigado, Dima Maria de Barra Mansa, também por estar conosco pela Parabólica. E a equipe FEAL, Fernanda Lima, Jefferson, Rogério, Margarete, Bruna Paz. Obrigado a todos por estar conosco aqui no Plantão do Evangelho no Lar. Continue aqui conosco na nossa programação e graças a você, 24 horas está no ar. Boa noite, Norberto, muito obrigado. Bom descanso aí na praia e a todos vocês, até a próxima. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.